Eu quero terminar com algumas aplicações práticas para nós. Em primeiro lugar, para aqueles que estão aqui nessa noite e que sinceramente procuram como ser justos diante de Deus. Você que já sentiu na sua consciência, no seu coração, o peso dos seus pecados, a culpa, o medo de morrer, o medo da morte, do que vem depois, atemorizado talvez do juízo de Deus, dos terrores de Deus na sua vida. Hoje você está ouvindo a revelação de como Deus pode justificar você mediante a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje à noite você pode crer em Jesus Cristo e experimentar esse poder que transforma e que muda. Não há nenhuma razão pela qual você caminhe dessa porta para fora hoje à noite sem ter essa consciência de que no Evangelho Deus se reconcilia conosco e nos faz reconciliar com Ele mediante a fé. Creia nessa noite. Segunda palavra que eu queria trazer é para aqueles que estão aqui nessa noite, cujo cristianismo se resume a ouvir sermão, ouvir a igreja. Não é uma coisa ruim você vir à igreja, ouvir sermão, mas é insuficiente. O cristianismo é mais do que isso. O cristianismo é mais do que isso. Ele é o poder de Deus para salvar vocês de todas as maneiras possíveis. E você precisa experimentar esse poder. Examine a sua vida para verificar onde esse poder do Evangelho tem se manifestado. O Evangelho tem salvo você de hábitos pecaminosos, da desobediência aos pais, da teimosia, da infidelidade, da imoralidade, da desonestidade, porque o Evangelho nos foi dado para isso, não somente porque nos perdoa os nossos pecados, mas nos dá a força também para que nós possamos vencê-los. Também uma palavra aqui para aqueles que são cristãos, mas estão num ambiente hostil, tipo trabalho, escola, universidade. Não tenha vergonha do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho diante dos seus colegas na escola, lá na escola. Não tenha vergonha. O Evangelho é como um leão. Você só tem que abrir a jaula e deixar ele sair. Porque ele é o poder de Deus para transformar a vida dos mais radicais inimigos do Evangelho. Como fez com Saulo de Tarso. É o mesmo Deus, é o mesmo Evangelho. Não tenha vergonha no seu ambiente de trabalho, de dizer que você é cristão, que você crê em Jesus como Filho de Deus, e de viver as implicações disso. Não se envergonhe daquele que na cruz do Calvário deu a vida dele pela sua. Não tenha vergonha dele. Ao contrário, você pode dizer com humildade: eu sou grato a Deus porque eu sou cristão. Sou grato a Deus pelo privilégio que Ele me deu de entender o Evangelho, de experimentar esse poder. Nunca se envergonhe do Evangelho. E finalmente, a todos nós, louvemos a esse Deus que quis salvar pecadores, cujo poder se revela na mensagem do seu Filho pendurado na cruz, morto e ressurreto pelos nossos pecados. Louvemos a Deus porque Ele nos quis salvar. Louvemos a Deus porque nós conhecemos essa mensagem. Vivamos para a glória desse Deus. Nos entreguemos a Ele. E nessa noite nós nos coloquemos diante dEle, dizendo: ó Senhor, que te poderei dar? E de que forma te poderei retribuir? Pela manifestação do Teu Evangelho, que é o Teu poder na minha vida. Toma a minha vida, usa-me para a Tua glória, onde quer que eu esteja, no meu trabalho, na minha família, onde quer que eu vá, que eu seja um emissário da cruz, que eu seja um proclamador desse Evangelho, sabendo que ele é o poder de Deus, que ninguém pode conter ou resistir. Que Deus nos ajude a vivermos, irmãos e amigos, à altura desse Evangelho maravilhoso. Amém. Ó Deus, o Teu poder se revela no Evangelho, a Tua justiça se revela na cruz e a Tua misericórdia chega até nós através dessa mensagem. Pai, eu quero pedir que nessa noite Tu queiras revelar
claramente a cada coração o significado do Evangelho. Oro pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças juvenis, pelos nossos filhos. Senhor, que nenhum deles esteja enganado ou iludido, mas que possa perceber claramente o seu pecado e a necessidade de crer. Oro por aqueles que estão na igreja há tanto tempo que talvez nunca experimentaram o poder salvador do Evangelho, transformador, presos a ressentimentos, mágoas, raivas ocultas e antigas. Ó Deus, queremos orar também por algum amigo que veio aqui essa noite, sem direção, sem rumo, ainda preso aos seus pecados. Que Teu Espírito Santo queira iluminar os olhos do entendimento e inclinar o coração a abraçar o Senhor Jesus pela fé. Dá-nos a graça de viver este Evangelho na sua plenitude, ó Deus. Pedimos por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém.